Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe a todos de maneira angelical e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero falar aqui de falsa esperança ou da pessoa de opinião própria. Eu queria alguns minutos da sua atenção. E se você é uma pessoa de opinião própria ou que vive de falsa esperança, seria muito importante que você ouvisse essa mensagem, porque você vai perceber que a pessoa que vive de falsa esperança, o adversário engana a vida inteira, e a pessoa vivendo naquela falsa esperança e as coisas nunca acontecem na vida dela. Tem um ditado que diz assim: espera sentado que em pé cansa. E a pessoa que vive de falsa esperança, de fato é assim, ela passa a vida inteira com aquela expectativa e as coisas não acontecem. Por isso seria muito importante que você ouvisse. Espero, tomara que não, mas espero que você não seja uma dessas pessoas. Tomara que não seja. E você vai ver aqui porque eu estou dizendo isso. No livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo de número 21, diz o título: o castigo de Israel por causa da sua presunção. Presunção é exatamente alguém de opinião própria. A pessoa que muitas vezes está diante da verdade com clareza e se recusa a enxergá-la. Olha o que diz aqui: no ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado ou fugido de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado ou fugido. Abrisse minha boca antes de ir pela manhã, vim ter comigo o tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares, deserto da terra de Israel, falam dizendo: Abraão era um só, no entanto, possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Queridos irmãos, você observa aqui na palavra de Deus que a Bíblia nos mostra que um homem que o havia escapado, como disse no versículo 21, ou fugindo, escapar e fugir é a mesma coisa, tem a mesma sublimidade. Você percebe que esse homem que escapou, ele ia ter com o profeta no dia seguinte pela manhã, mas como Deus sempre se antecede para nos livrá-lo de algo, já que esse alguém que escapou ou que havia fugido do próprio povo de Deus, o qual o adversário estava enganando, como eu vou te mostrar aqui, no dia seguinte pela manhã ele ia até o profeta Ezequiel. Deus se antecedeu no dia de hoje pela tarde, Deus foi ao profeta e avisou: pela manhã alguém virá ter contigo, alguém que escapou, que fugiu, e tu dirás assim, 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 de tal forma para esse alguém que de Jerusalém o escapou, porque esse povo, Ezequiel, anda errado, anda em caminho tortuoso, e me questiona porque eu não faço por eles o que por Abraão foi feito, como disse aqui no versículo 24: filho do homem, os moradores deste lugar e deserto da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só, no entanto, possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Veja que esse alguém, no dia seguinte que foi ter com Ezequiel, questionou ele dizendo: Abraão era um só, e Deus o abençoou com toda a riqueza. Ele nem precisava de tudo aquilo, sendo um só. Por que nós, sendo muito, precisando, Deus não vai nos abençoar? Aqui há uma diferença, aqui há um impasse no meio, porque essas pessoas que estão andando em caminho tortuoso, essas pessoas que estão fugindo ou escapando do próprio povo de Deus, ou se desviando, como você bem preferir, porque alguém que foge, escapa ou que se desvia, é tudo a mesma coisa. Questionou o profeta Ezequiel, dizendo: Abraão era um só, Deus abençoou tanto, fez tudo por ele, vai fazer por nós também. Mas como eu falei, há uma diferença. Qual a diferença? A diferença de Abraão para esse povo é
Abraão obedecia quando Deus falava com ele. Deus falava, Abraão ouvia. Deus mandava, Abraão obedecia. Ora, se Abraão ouvia quando Deus falava e obedecia o que Deus mandava, eis a questão porque ele era muito abençoado. Porque ele não andava de caminhos tortuosos, mas obedecia a voz de Deus e andava nos caminhos aplainados, o qual o Todo-Poderoso havia lhe instruído. Diferente deste aqui que havia escapado ou fugido, como você preferir. E agora esse que escapou está questionando Ezequiel, dizendo, já que Deus fez por Abraão, sendo um só, abençoou sobremaneira, ele que não precisava de tanto, vai fazer por nós também, a tal da falsa esperança. Você que me ouve do outro lado, espero que não, como falei no início, mas talvez você é uma das pessoas que está naquela falsa esperança, ou naquela falsa expectativa, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. Eu vou lhe dizer, Deus de fato quer fazer sim. Mas esse daqui, por exemplo, estava andando em caminho tortuoso e exigindo, ou querendo que Deus os desse a ele como aos outros, o mesmo que tinha dado a Abraão. Porém, Abraão estava obedecendo, andando nos caminhos aplainados, não fugindo de Deus. Diferente desse. Assim, há muitas pessoas que têm andado em caminho tortuoso, muitas pessoas têm andado na desobediência, muitas pessoas têm vivido a falsa esperança e está muitas vezes até na presença de Deus, vai vivendo uma falsa esperança a vida inteira, esperando por algo que nunca aconteceu, e se continuar na falsa esperança também não vai acontecer, como falei lá atrás. Tem um ditado que diz, espera sentado, quem em pé vai cansar. É a pessoa que está na presença de Deus, mas não obedece. É a pessoa que está andando na presença de Deus, mas na dureza de coração. Sabe aquela pessoa que está na presença de Deus, Deus manda amar e a pessoa odeia. Sabe aquela pessoa que está na presença de Deus, Deus manda obedecer, a pessoa não obedece. Deus manda andar no caminho aplainado, a pessoa está andando em caminho tortuoso. Deus fala para a pessoa, se arrepende, a pessoa não se arrepende. Deus fala, deixa o erro, a pessoa não deixa o erro, e a pessoa questiona Deus por não estar sendo abençoado. De fato, Deus quer abençoar. Mas a mudança, vou lhe dizer a você que está me ouvindo, a mudança, ela não é gerada de cima para baixo, ela é gerada de baixo para cima. Porque a mudança começa em nós mesmos. Se você for de Mateus 16, Deus diz, o próprio Cristo diz assim para Pedro, dar-te-ei a chave do reino do céu, o que ligares na terra, terá sido ligado no céu. Então a mudança começa em nós aqui embaixo. Quando você dá um passo aqui embaixo, a prol do bem da sua própria vida, quando você dá esse passo de fé aqui embaixo, você coloca no coração, eu quero essa mudança. Eu vou me esforçar, eu vou lutar, eu vou conseguir. Quando você dá esse passo de fé aqui embaixo, o céu se move a seu favor, para que aquilo que aqui embaixo você deseja, possa ser concretizado na sua vida. Repita, a mudança ela não começa de cima para baixo, mas de baixo para cima. E tem muita gente que passa a vida inteira ouvindo, Deus vai fazer, Deus vai curar, olha, Deus vai libertar, Deus vai abrir a porta, Deus vai prosperar, Deus vai fazer isso. De fato, queridos, Deus realmente quer fazer. Mas a mudança não é de cima para baixo, é de baixo para cima, porque começa em nós mesmos. Deus não é empregado no meu e nem seu que está me ouvindo. Esse aqui estava vivendo uma falsa esperança. Porque Deus tinha feito na vida de Abraão, achava que Deus ia fazer na dele. Porque Deus tinha abençoado Abraão, achava que Deus ia abençoar ele como os outros. Como falei, há uma diferença. Abraão ouvia e obedecia a Deus. Esse não está nem ouvindo nem obedecendo. Pelo contrário, escapou, está fugindo, ou seja, caminho tortuoso. E quer que Deus faça por ele o que fez por Abraão. Talvez você que está me ouvindo, assim, andando na dureza de coração, andando na contramão da palavra de Deus e se perguntando por que ainda não houve a libertação, porque essa porta ainda não abriu, porque as coisas ainda não aconteceram, porque meu sonho ainda não realizou, porque meu marido não mudou, porque não fui curado, porque ainda não deu certo. A pergunta não é porque não aconteceu, a pergunta é você que me ouve, você está fazendo por onde? Porque abençoado, queridos, todo mundo quer ser. Mas fazer por onde nem todos querem, tem que ter um preço, o preço chamado renúncia. Esse aqui estava andando em caminho tortuoso, diferente de Abraão, mas queria o mesmo que Deus tinha feito na vida de Abraão. Pensando, não, Deus abençoou Abraão, vai nos abençoar também. E é verdade, Deus queria abençoar tanto esse como você que está me ouvindo. Mas é necessário que cada um faça a sua parte. Esse aqui não estava fazendo a parte dele. Abraão tinha feito.
Por isso Abraão havia sido abençoado. Por isso Deus o havia honrado a Abraão, porque tinha feito a parte dele. Tinha ouvido a voz de Deus e obedecido. Mas esse aqui não, nem ouvia nem obedecia. Tinha escapado ou estava fugindo. E queria que Deus fizesse o mesmo por ele. Talvez você que está me ouvindo está assim. Está se escondendo da presença de Deus. Não está ouvindo a voz de Deus. Está desobedecendo a Deus. Andando na dureza de coração, não quer se sujeitar à palavra, não quer fazer o que a palavra manda, achando que está certo, opinião própria, vivendo de falsa esperança e se perguntando, por que minha vida não muda? Simples, muitas vezes é que a pessoa está vivendo de falsa esperança, ou por conta da dureza de coração, opinião própria, a pessoa que não aceita a palavra, que isso aqui não estava aceitando, estava andando em caminho tortuoso e pensando que Deus ia fazer por ele, mas que tinha sido feito por Abraão. Eu vou lhe dizer, Deus não fez mesmo. E o Deus que não fez por esse aqui no passado, por não obedecer, por estar andando em caminho tortuoso, não mudou. No dia de hoje, alguém que está andando em caminho tortuoso, mesmo estando na presença de Deus, vai continuar esperando, vivendo de falsa esperança, as coisas não vão acontecer. A não ser que alguém coloque no coração, eu quero essa mudança, eu vou lutar, eu vou mudar, vou fazer por onde? Aí quando alguém toma atitude, iniciativa, aí tem a fé honrada. Se você lembrar de Ana, Ana orou 25 longos anos na beira do altar por uma graça. Mas no dia que Ana orou diferente, naquele dia Deus concedeu aquela graça a ela. Penso eu que Deus olhou para Ana e deve ter dito, 25 longos anos depois, Ana, se há 25 anos atrás tu tivesse feito essa oração, se tu tivesse agido dessa forma, tu não tinha esperado por 25 longos anos. Porque Ana fez um voto com Deus na beira do altar, prometendo devolver a Deus o que Deus tinha dado a ela naquele dia. No mesmo dia ela foi honrada. É o que precisa para muitas pessoas, deixar de viver de falsa esperança. Parar de ter opinião própria e viver na sua mente o pensamento de Cristo Jesus. Não adianta alguém estar na dureza de coração, vivendo de falsa esperança, ter opinião própria e querer mudança. Fica aí na falsa esperança pensando, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer aquilo. Porque o que se mais ouve da boca da maioria que prega é Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Só que só dizem que Deus vai fazer. Não ensina as pessoas que elas têm que fazer a parte dela. Deus está pronto para cumprir com a parte dele. Mas para Deus cumprir a parte dele, nós temos que cumprir com a nossa parte. Do contrário, alguém vai esperar a vida inteira, a falsa esperança a vida inteira, nunca vai acontecer. Esse era exatamente assim que estava vivendo. No versículo de número 25 diz assim: dize-lhe, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os ossos hidros e derramai sangue. Porventura, a vez de possuir a terra, vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações e contamina cada uma a mulher do seu próximo, e possuireis a terra. Veja que esse de fato que havia escapado ou que o havia fugido, estava de fato andando errado, caminho tortuoso, na dureza de coração, comendo carne com sangue, como disse aqui no versículo 25, derramando sangue, almejando a mulher do próximo, andando todo errado, e queria que Deus fizesse por ele o que por Abraão foi feito. Nunca ia acontecer. Assim, muitas pessoas que andam ao contrário da palavra de Deus e querendo que Deus faça, não. Realmente Deus quer fazer, desde que cada um cumpra com a sua parte aqui embaixo, porque a mudança começa em cada um. Quando cada um aqui embaixo colocar no coração, não, eu quero isso, lutar, ter como capricho no coração, eu quero, eu posso, eu consigo, você fazer a diferença aqui, fazer que a sua parte aqui embaixo primeiro, aí Deus vai cumprir com a parte dele lá em cima. No versículo de número 30, para finalizar, diz assim: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto ao muro e nas portas das casas, fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouve qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não a põe por obras, ou seja, não pratica, não obedece. Pois com a boca professam muito amor. Veja, com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Vê se não é assim nos tempos de hoje. A maioria, quase todos, com a boca confessa muito amor, mas o coração almeja o lucro. O coração almeja, muitas vezes, financeiramente falando, dinheiro, lucrar. Com a boca de fato confessa muito amor,
mas o coração está longe do Todo-Poderoso. Com o coração ambiciona o lucro, ou almeja o lucro. E a ambição que todo crente deve ter é apenas uma: o reino do céu, o reino celestial. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino e a justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Com a boca confessa, com os lábios confessa muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Por isso que muitas pessoas estão vivendo de falsa esperança, opinião própria, porque só Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, confessando muito amor com os lábios, mas a ambição é pelo lucro. Com os lábios confessa muito amor, mas pensando no lucro que vai ter através daquilo que estão entregando às pessoas. É exatamente assim que estamos vivendo nos dias atuais. Falsa esperança, confessando muito amor com os lábios, mas o coração, ambição e lucro. Ora, se a boca confessa muito amor, mas o coração, a ambição é pelo lucro, logo a Bíblia está dizendo que não é Deus que está por detrás, porque se há uma outra ambição e não a salvação, não o reino eterno, não é Deus que está por detrás de muitos que confessam muito amor, mas a ambição é por outra coisa, pelo lucro e não pela alma daquele alguém. São exatamente aqueles que confessam muito amor, vivendo de falsa esperança, levando as pessoas a ver uma falsa esperança: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, e nunca ensina as pessoas que elas têm que fazer a parte dela, cumprir com a parte dela, porque cada um tem que cumprir com a sua parte primeiro aqui embaixo, para Deus aí assim cumprir com a parte dele. Por isso que eu falei no início: será que você não é uma das pessoas que está vivendo de falsa esperança? Cuidado com todos aqueles que só dizem Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, olha, Deus vai fazer isso, olha, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. E realmente, Deus quer fazer. Mas para Deus fazer na vida de quem quer que seja, primeiro cada um tem que fazer a sua parte aqui embaixo. Você faz a sua parte aqui. Volta em Mateus 16. O que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, a mudança começa aqui embaixo. A mudança começa em cada um aqui embaixo. Quando você cumpre com a sua parte aqui embaixo, faz a sua parte aqui, aí Deus cumpre com a parte dele lá em cima também. Por isso que a Bíblia diz que muitos confessam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Sabe aquela pessoa que parece estar ouvindo? Até parece que ouve, só que na verdade a palavra está entrando no ouvido e saindo do outro, não está ouvindo. É o tipo de pessoa que está vivendo de falsa esperança. A pessoa da opinião própria que não dá ouvido à palavra de Deus. Parece estar ouvindo, mas entra no ouvido e sai no outro. Falsa esperança. É a pessoa que confessa muito amor, mas na verdade a ambição é pelo lucro. A pessoa da opinião própria. A pessoa que vive de falsa esperança, como era esse daqui. Esperando que Deus fizesse por ele o que tinha feito por Abraão. Como eu falei no início. Abraão andava nos caminhos aplainados, ouvia a Deus e obedecia. Esse aqui andava em caminho tortuoso, não ouvia nem obedecia. Por isso vive de falsa esperança, esperando que Deus fizesse por ele o mesmo que por Abraão tinha sido feito. Estando na presença, conhecendo, mas vivendo uma falsa esperança, mesmo estando na presença de Deus. Assim há muitas pessoas. Quero orar por você agora. Querido Deus, soberano, eterno e amado Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta mulher, por este homem, por cada um que do outro lado me ouve. Se há alguém do outro lado me ouvindo que talvez estava vivendo uma falsa esperança, não sou eu que irei convencê-lo, mas é o Teu Espírito Santo quem convence. Age agora no coração, no pensamento, na alma, libertando, quebrando as cadeias que prendiam esta pessoa, libertando da falsa esperança, libertando, meu Pai, da prisão que esta pessoa talvez se encontrava. Meu Deus, que a partir de hoje, esta pessoa viva a viva esperança, e não a esperança falsa, como muitos têm vivido. Que o Senhor abra, meu Pai, os olhos do coração, para que eles possam entender a esperança do chamamento, como diz a Tua palavra. Para que eles entendam que foi o Senhor que o escolheu, que o amou primeiro, que o resgatou, quem os libertou do império de trevas, os transportou para o reino do Filho do seu amor. Entra na casa, no quarto de oração, na sala, na cozinha, no banheiro. Aonde quer que esta pessoa me ouça, que o Teu Espírito Santo possa convencê-lo que não é viver uma falsa esperança,
mas a viva esperança no Senhor, não de opinião própria, mas em obediência à tua palavra, para que assim eu possa abençoá-lo, para que assim o Senhor possa acrescentar, para que o sonho se realize e para que assim a tua promessa se cumpra na vida de cada um deles, através da obediência à tua palavra e não da falsa esperança como muitos têm vivido. Eu peço ao Senhor e assim te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Queridos, vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.